Cara, é o seguinte. Que arbitragem asquerosa, rapaziada. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O Palmeiras ele foi extremamente prejudicado por esse tal desse árbitro aí, né? O Jean-Pierre Gonçalves Lima. Uma arbitragem completamente tendenciosa. Literalmente desde o primeiro minuto, cara. Desde o primeiro minuto do jogo ele estava pró Atlético Paranaense. Assim, foi um escárnio, né? Ele não ter marcado aquele pênalti no Endrick. Porque ele não marcou. Quem marcou foi o VAR. Por ele, cara, lance de jogo, continua. Uma jogada criminosa, extremamente desleal. O zagueiro do Atlético Paranaense, o Zé Ivaldo, ele estava vendo o Endrick desde o início da jogada. Ele olhou na hora de dar a cotovelada no pescoço do Endrick. Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada com o Endrick. Ele continuou na partida. Mas poderia ter sido algo extremamente grave, cara. Uma cotovelada no pescoço. Cara, foi um negócio que, assim, além de expulso, o Zé Ivaldo ele deveria, com certeza, ser suspenso. O cara é um carniceiro, esse tal desse Zé Ivaldo. O cara bateu o jogo todo, ele teve carta branca por parte da arbitragem pra bater o jogo todo, rapaziada. Não só ele, como o time inteiro do Atlético Paranaense. Bateu o jogo todo, fizeram um rodízio nos jogadores do Palmeiras, Thiago Heleno, enfim. Os caras bateram à vontade e a arbitragem não fez nada. Como assim? Não teve nenhum jogador expulso do Atlético Paranaense nessa partida, cara. Uma arbitragem completamente tendenciosa. Pra não falar outra palavra. Foi um negócio extremamente nojento, cara. E assim, é óbvio que o Palmeiras, ele errou na partida. O Endrick bateu mal pra caramba aquele pênalti. Se ele faz 1-0 logo com 1 minuto de jogo, 2 minutos, cara, o jogo é outro também, né? Aí o Palmeiras foi lá, ele mesmo conseguiu fazer um gol. Se tá 2-0 ali, acabou. E aí o Palmeiras no segundo tempo faria mais um gol. O Palmeiras teve a chance de fazer 3-0. Aí o Palmeiras venceria. Então, o Palmeiras ele errou também na partida. O Palmeiras ele finalizou mal. O Palmeiras, apesar de ter jogado melhor que o Atlético Paranaense, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras dominou o jogo, né? Criou as melhores oportunidades, mesmo sendo um time totalmente modificado, né? Basicamente o time reserva, cara. A molecada em campo. E a molecada se portou muito bem, mesmo vendo a dificuldade da partida. Mesmo vendo que além de estar jogando contra uma boa equipe, que é a do Atlético Paranaense, torcida pressionando, tava jogando contra a arbitragem também, cara. Assim fica difícil. Assim é difícil vencer, rapaziada. É quase impossível. Como que você vai vencer um jogo se a arbitragem tá do outro lado? Então assim, complica, né? Por mais que o Palmeiras tenha errado na partida, mas o erro maior foi da arbitragem. O que foi marcado para um não foi marcado pro outro. Sinceramente. Então, pô, eu não acho que o torcedor do Palmeiras tem que ficar a pé da vida com um time. Na minha opinião, o Palmeiras fez um grande jogo, cara. Na minha opinião, o Palmeiras fez uma partida extremamente decente. Teve postura em campo. Só que foi extremamente prejudicado. Ele viu o adversário batendo o jogo todo, o adversário tendo carta branca para fazer o que queria. E o Palmeiras, o lance do pênalti lá contra o Palmeiras, né? Beleza, eu acho que deveria sim ter sido marcado. O cara estica o braço, né? Dentro da área, bola na mão. Ok, mas olha como é engraçado, né? O juiz, ele não pensou, cara, 30 segundos, né? Pra querer expulsar o jogador do Palmeiras. Num lance que, apesar de ter sido pênalti, sim, mas um lance que foi sem querer. Não foi a intenção do cara, visivelmente. Não teve ali a intenção de meter a mão na bola. Um lance interpretativo. Mas o juiz não pensou, cara, 10 segundos em querer expulsar ali o jogador do Palmeiras. Ele viu lá no VAR, pô, expulso. Agora um lance criminoso. Um lance onde foi maldade pura. Um lance onde o zagueiro do Atlético Paranaense ele fica olhando o Endrick o tempo todo. E aí quando ele entra na dividida, ele dá a cotovelada no pescoço do Endrick. Esse lance não foi pra vermelho. Então assim, olha que absurdo, cara. Olha como a arbitragem agiu para um time e como a arbitragem agiu para o outro time. Então o Palmeiras extremamente prejudicado.
E mesmo assim o Palmeiras ele fez uma partida ok. Mas quando ficou com 1 a menos, acabou o jogo. Esquece. E ainda conseguiu um bom resultado, porque 2 a 2 fora de casa, jogando lá na Arena da Baixada, lá do campo do Atlético Paranaense. Pô, é difícil jogar lá. É difícil você jogar lá contra o Atlético. O Corinthians foi lá, cara. E o Corinthians era pra ter levado 5, né? O Corinthians foi amassado. E o Palmeiras, mesmo jogando com a molecada, fez uma partida melhor do que o Atlético. O Atlético ele só jogou bem depois que o jogador do Palmeiras foi expulso. Ali com 20 e tantos minutos do segundo tempo. Aí logo quando o cara foi expulso, o Atlético cobrou o pênalti, fez o gol. E ali a pressão era absurda. Ali tava na cara que o Palmeiras ia acabar levando o gol de empate. Mas não fosse isso, o Palmeiras estava dominando o jogo. Tinha acabado de fazer o segundo gol lá com o Gabriel Menino. E aparentemente, cara, a sensação que deu é que, bom, o Palmeiras ele vai fazer o terceiro. Logo quando o Palmeiras fez o segundo gol, o Palmeiras estava mais perto de fazer o terceiro do que o Atlético Paranaense fazer o primeiro. O jogo estava ao estilo do Palmeiras, o contra-ataque ali exposto, o campo todo para correr. E aí não fosse a arbitragem roubar o Palmeiras teria vencido. E aí a arbitragem ajudou o Atlético Paranaense e o Palmeiras se complicou na partida. Então, na minha opinião, o torcedor palmeirense não tem motivo para criticar o time, cara. O torcedor palmeirense tem que estar fechado com o time, até porque quarta-feira tem jogo aí contra o São Paulo, enfim, clássico, Copa do Brasil, campeonato ali eliminatório. Mas, sinceramente, pro Palmeiras tem que sair de campo cabeça erguida, cara. Aí quando o Abel Ferreira reclama da arbitragem, o Abel é isso, o Abel é aquilo. A mídia adora meter o pau no cara. Mas hoje que pena que ele foi suspenso, né? Ele não esteve presente nessa partida aí. Ele ia com certeza meter o pau e com razão. Eu ia querer ver o que a mídia teria pra falar, cara. Vai falar o quê? Que ele tá errado? Vai falar que o Palmeiras não foi prejudicado? Vai falar que, pô, jogo ganho aí pro Palmeiras, a arbitragem foi lá e destruiu com a partida? Será mesmo que eles vão contra isso? Eu quero ver, rapaziada. Definitivamente. Enfim, o Rony também entrou. O Rony apanhou pra caramba. Fizeram um rodízio ali no Rony. Eu nem sei se ele lesionou, se ele vai jogar contra o São Paulo. Enfim, foi um negócio grotesco, rapaziada. Foi um negócio absurdo. Fazia tempo que eu não via um time entrar em campo fazendo rodízio pra descer a lenha aí nos jogadores adversários, tendo carta branca da arbitragem. A arbitragem vendo que os caras estão batendo pra caramba o jogo todo e simplesmente ser omissa. Não fazer nada. Fazia tempo que eu não via isso. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.